Vamos de bastidor sobre esse assunto? A gente traz para você, a partir de agora, em detalhes, trechos do estudo de 54 páginas da Vigilância Sanitária que levaram o prefeito Ricardo Nunes a decretar o fim do carnaval de rua aqui em São Paulo, a capital mais populosa do Brasil. Nós preparamos algumas telas tiradas, pinçadas desse estudo que a gente pegou, que eu peguei aqui para vocês no CNN 360. Eu vou abrir ele no meu telefone e vou jogar aí na tela para vocês. Gente, isso é a distribuição de casos que foram notificados de síndrome gripal e também de síndrome respiratória aguda grave. Olha a curva, eu vou explicar para vocês enquanto vocês mantêm a imagem aí na tela. A variante gama, que é essa aqui, você vê essa curva, esse salto entre fevereiro e março, janeiro, fevereiro e março de 2021, é a variante que assolou Manaus, assolou o Amazonas. Olha a curva, pensa nisso aqui como se fosse uma linha reta. Olha o patamar de casos que você tinha em janeiro, olha para onde ela leva o patamar de casos em março, quando atinge o Brasil no pico. Essa é a variante que assolou Manaus, deixou as pessoas morrendo sem oxigênio dentro dos hospitais. A média depois cai, mas segue num patamar altíssimo. Aí vem a variante Delta, que os especialistas dizem não atingiu o Brasil com tanta força como a Gama, que levou a esse estrago em Manaus. Mas você tem ali um patamar muito alto. Veja de onde está se partindo e ele se mantém. Ok, chegamos no final do ano, vacina disseminada, muita gente vacinada no Brasil. Olha o que acontece, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ali você tem por semana, tá? São as 4 semanas de dezembro. E aí eu peço para você levar seus olhos para o que está acontecendo nas últimas 2 semanas. Nas últimas 2 semanas, da terceira para a quinta semana, né? Dessa terceira para a quinta semana, olha a curva de casos da Ômicron. E isso foi dias após ela ter chegado aqui no Brasil. Vamos mostrar para vocês, então, a próxima tela. Ela mostra para você agora o que acontece com os casos de Covid confirmados em São Paulo. De novo, semana a semana, tá? Iniciozinho de dezembro, 3.600, cai um pouco, 2.700, cai mais um pouco, 2.405. Ômicron no Brasil, de 2.405 para 6.783 casos. E depois para 9.024 casos. É isso, olha o estirão, não é que dobra, é mais que dobra o número de casos confirmados e depois ela se mantém de novo num patamar de crescimento acima de 50%. O grande problema dessa variante, esse é o estudo, de novo, se você chegou agora, da Vigilância Sanitária de São Paulo, 54 páginas, a gente teve acesso, eu estou detalhando para você aqui no CNN 360. A grande questão dessa variante é que ela pega muita gente, ela é muito transmissível e isso vai levar, consequentemente, sim, a uma pressão sobre os sistemas de saúde, que aqui em São Paulo, imagina-se que em fevereiro também vai estar passando por um momento difícil. Bom, é só notícia ruim? Não. Por enquanto, vamos para a próxima tela. Por enquanto, a gente não percebe uma evolução muito forte das mortes por síndrome respiratória aguda grave, que pega a Covid e a influenza. Olha o surto aí de influenza, o tamanho que ele teve de papel aí nas mortes por síndrome respiratória aguda grave, mas segue num patamar, estava num patamar super baixo, eu vou explicar aqui bonitinho, estava num patamar super baixo. Gente, você vai prestar atenção no que está em vermelho e no que está em laranja. Em amarelo são outros vírus, o que está ali em cinza não está especificada a causa e em azul está em investigação. Então vamos focar seus olhos aqui no que está em vermelho e em laranja. Primeira semana do iniciozinho de dezembro, esse é o patamar. Vocês viram ali que o número de casos de Covid
Caiu, lembra, na segunda semana, caiu um pouquinho, de 3 e pouco para 2.700. Mesma coisa, cai o número de mortes. Aí você vai ver o que acontece na terceira semana, olha o laranja, isso é a influenza. O volume de mortes cresce por conta da influenza, mas ainda segue num patamar baixo com a Covid. Na quarta semana, que é essa que você tem aí, maior, é Ômicron no Brasil. Há uma elevação dos casos de Covid, a influenza começa a ceder, mas a elevação dos casos de Covid, você viu o estirão que deu? Vou lembrar para você, passa de 2.400 para mais de 6.500 casos confirmados de Covid. Há um aumento das mortes. Na última semana, não fechou ainda, os casos estão em investigação, mas você vê que, por estar partindo de um patamar muito baixo, ainda não estamos no momento alarmante, ainda não teve forte impacto sobre o número de mortes, mas o número de casos é inegável. Para finalizar esse bastidor, gente, detalhando aqui o estudo da Vigilância Sanitária sobre a situação epidemiológica em São Paulo, eu vou ler a última página desse estudo, são 54, que diz assim: medidas de enfrentamento para esse novo cenário epidemiológico. Por que novo cenário? Porque tem uma nova variante, é a Ômicron. Recomendamos intensificação da vacinação com as doses de reforço da Covid. A minha chega em fevereiro. Manutenção do uso de máscara obrigatório na comunidade, bem como demais medidas. Higienização das mãos e etiqueta respiratória, ou seja, não sair tossindo, não andar de máscara no meio da rua, etc. e tal. Pede ainda que seja evitado qualquer tipo de aglomeração onde não se possa ter controle sanitário seguro. E, por fim, cancelamento de todas as atividades relacionadas ao Carnaval de Rua de 2022 na capital paulista, bem como de atividades que não tenham controle sanitário. Eu fiz uma pergunta às pessoas que participaram dessa apresentação. Depois de ver esse quadro, o prefeito Ricardo Nunes, que era um entusiasta do carnaval, ele estava animado em fazer o evento em São Paulo, hesitou, demonstrou alguma hesitação. A resposta foi nenhuma. Ele aceitou a indicação técnica de pronto.